Histórias de superação que expressam uma mudança na educação brasileira. O repórter Senado mostra como são as escolas inclusivas, onde todos estudam juntos. A escola bilíngue, Libras e português escrito. O esporte e a arte que ajudam a vencer barreiras e preconceitos. O repórter Rafael Faria nos conta como o Brasil evoluiu para tornar a educação mais inclusiva. Com palito, desafio com palito, tá? Lógica. R$10. Ele vai levar uma nota de 20, dá para comprar? Não. Tem troco? Tem. Viu? Mais próximo. De novo, vai. Educar é muito mais do que informar. Sala de aula. Aqui se convive bem de perto. O exercício é de tolerância. O aprendizado também é de respeito às diferenças. A minha geração não conviveu com estudantes com deficiência dentro da sala de aula. Eles eram segregados em outras escolas. Desceu! Quando eu era criança, eu tinha muitas dificuldades, porque não tinha a questão da língua de sinais, não era aceito a língua de sinais nas escolas. Nós não vivemos isolados, nós vivemos incluídos. Então a inclusão ela é uma questão de princípio, né? Não tem como ser diferente. Quando a florzinha sorriu pela primeira vez, o perfume bom da flor apareceu. Essa é uma grande mudança que a sociedade precisa fazer. O Brasil já está fazendo essa mudança. Muita coisa já saiu do papel. Nos últimos 12 anos, os avanços são inúmeros. A transformação é muito grande. É preciso que se trabalhe para aprofundar ainda mais, para que não haja retrocesso. O Brasil se alinha a um movimento internacional pela educação inclusiva. A Declaração de Salamanca, na Espanha, é um documento histórico dessa mudança. Foi assinado há 20 anos. Outro marco é uma Convenção das Nações Unidas, de 2006, que no Brasil tem força de emenda constitucional. E desde 2008, o país tem uma política nacional de escola inclusiva. A política ela determina que o estudante com necessidade educacional especial, que ele esteja matriculado na rede regular. E no contraturno, ele tem o atendimento educacional especializado. O número de matrículas na educação básica de pessoas com deficiência saltou de 504 mil em 2003 para 843 mil em 2013, aumento de 67%. Mas a principal reviravolta está no ingresso dessas pessoas nas escolas regulares. Em 2003, eram 145 mil matriculados. 10 anos depois, 648, 4 vezes mais. No mesmo período, caiu muito o número de matrículas em escolas especiais, de 358 mil para 194 mil, redução de 45%. O Plano Nacional de Educação, que o Congresso aprovou, prevê total acesso das pessoas com deficiência, entre 4 e 17 anos, à escola comum. O plano virou lei em junho de 2014 e deve ser executado ao longo de 10 anos. Vamos ser vigilantes, o governo vai ter que cumprir sim essa meta. É importante porque esse é um segmento que começou a ter uma movimentação para ter uma assistência adequada e nós não podemos jogar isso por terra abaixo. A meta 4 do PNE cita também os alunos com transtorno global do desenvolvimento e aqueles com altas habilidades ou superdotação. Garante o atendimento especializado, preferencialmente na rede regular. Essa palavra preferencialmente foi o ponto de discórdia entre os defensores da educação inclusiva durante os debates do PNE no Senado. Alguns queriam retirar o termo para que todos estudassem na escola comum. Já para as instituições de ensino especial, o preferencialmente significava a garantia de que elas continuem a existir, recebendo recursos públicos. Oxalá todos estivessem incluídos no mesmo sistema, mas há casos e casos. Em algumas situações é importante para a recuperação e para a evolução do próprio aluno que ele possa ter
um atendimento especial. Você tem um grau de deficiência muito diverso nessa área. Então não pode se ter todo mundo numa escola regular ou você separar. Tem umas que têm necessidade de estar na escola regular até para ter uma evolução mais rápida, mas tem outras que são impossíveis. As 2.000 unidades das APAES atendem 250 mil pessoas no país, com foco no desenvolvimento e capacitação de alunos com deficiência intelectual. A Federação Nacional das APAES defende a educação inclusiva, mas de forma gradual, e que a família tenha o direito de escolher entre a escola comum e a especial. Se a família não está de acordo com que esse aluno que estuda na APAE hoje vá para uma escola comum, que se respeite isso, que se faça uma transição. Mas eu acho assim, utópico que isso se faça a curto prazo ou simplesmente por uma lei ou por um decreto. Não é uma questão de opção a educação inclusiva, a gente vai fazer ou não. A gente tem que fazer, a gente tem que dar essa oportunidade igualitária do acesso, da permanência e do sucesso com a aprendizagem exitosa desse aluno. O Distrito Federal tem como meta tornar inclusivas, em 2015, todas as 656 escolas públicas. Em 500, alunos com necessidades especiais já estudam em turmas regulares. Uma delas é a Escola Classe 411 Norte. Vem, João, resolve pra mim. Pode resolver aqui. Pessoal, e aí, tá certa a continha do João? Tá certo. Certíssima, né? Parabéns, João. Muito bem. Há 15 anos, a professora Mara dá aulas em turmas comuns para alunos com necessidades especiais. Quando a escola agora vai ser inclusiva, foi um susto para todas nós. A gente se assustou, a gente não se sentia preparada. Nós também tínhamos muita necessidade, muita ansiedade. Nesta turma do 3º ano, João Pedro interage com os colegas. Ele tem síndrome de Asperger, uma espécie de autismo. Por ter um estudante especial, a turma é pequena, apenas 10 alunos, e a professora conta com a ajuda de uma monitora. É a Bárbara quem faz o acompanhamento individual de João Pedro. No caso do João, matemática é bem tranquilo, porque ele gosta, ele é super inteligente. Só em português, que ainda dá, né, João? Uma enrolada. Aí a gente trabalha com o alfabeto móvel, porque ele sabe o som das palavras. Mas será que a presença de alunos especiais não atrasa o aprendizado dos outros? Nesses moldes que eu tenho com essa turma, não existe. Talvez com uma turma, como eu lhe falei, que a gente já viveu, com quase 40 alunos, não digo que ele retarde o processo, mas o professor não consegue fazer um trabalho tão qualitativo. Então a presença do João é benéfica para a turma inteira? Sem dúvida, em todos esses sentidos, porque eles se beneficiam na aprendizagem e se beneficiam enquanto pessoas, porque eles aprendem também a lidar com a diferença, com alguém que não pensa da mesma forma que eles, que não age da mesma forma que eles, então eles começam a criar um vínculo de respeito. É coisa Aos 9 anos, João Pedro não tem problemas de relacionamento. Os colegas demonstram carinho, mas não dispensam a ajuda do craque em matemática. O João te ajuda ou você que ajuda o João? Ele me ajuda. Sério? Em quê? De tudo, matemática, português. Nossa, mas então ele é um ótimo aluno. João, você gosta de estudar? Gosto. Você já disse isso. Mas eu estava gravando naquela hora. Você tem boa memória então, hein? Quase boa, às vezes eu me esqueço um pouco. O coordenador de formação do Instituto Rodrigo Mendes diz que há 3 grandes desafios para tornar universal a educação inclusiva no país. O primeiro ponto é o acesso, ou seja, o estudante tem que chegar na escola. E aí o transporte escolar é um ponto muito importante, essencial que essa escola tenha acessibilidade. E o terceiro ponto é a formação de professores. Outro ponto muito importante, buscar outras formas
de trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem. Marco Aurélio é pai de João Lucas, que tem transtorno global do desenvolvimento. O professor de Direito conta que encontrou melhores condições de ensino para o filho nesta escola pública de Brasília. Nós já passamos por várias escolas particulares e há uma dificuldade da escola particular porque esse tipo de atendimento especializado ele tem um custo. Num primeiro momento esse custo vinha sendo, em alguns casos até ainda vem sendo repassado para os pais, embora a legislação, né, garanta aos pais, à criança, o direito de inclusão, qualquer que seja a escola. Nós estamos hoje numa escola pública que nos dá um excelente suporte, um atendimento personalizado, porém não é uma realidade em todas as escolas públicas. Veja a seguir o trabalho diferenciado nas salas de recursos multifuncionais. A escola que ensina Libras e português. A história do primeiro professor surdo que se tornou mestre em Brasília e as soluções da educação física inclusiva. O Repórter Senado volta em instantes. Até já!